Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Vamos fazer a discussão hoje da obra A Queda, do Albert Camus. Estamos hoje com a presença da Mel, da Eliane, do Antônio e da Joselane. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo para fazer essa discussão, né? E mais pessoas estão entrando aqui aos poucos, né? O Fidelis está entrando agora. Fidelis, boa noite, seja bem-vindo. E eu acho que talvez outras pessoas vão entrar aí, né? Daqui a pouco, daqui a alguns minutos, tá certo? Gente, como é que foi essa leitura para vocês? Vocês curtiram? Foi desafiadora a leitura? Foi inquietante em algum sentido? Como é que foi? Vocês já tinham feito essa leitura antes? Então, como é que foi, no caso, essa releitura para vocês? Essa obra, né, foi o primeiro livro do Camus que eu li, né? Eu li A Queda, La Chute, antes do Estrangeiro. E eu fiquei impressionado, assim, inclusive eu acho que eu gosto mais de A Queda do que do Estrangeiro. E nessa primeira vez que eu li, foi, foi há cerca de 10 anos, gente, porque essa obra já esteve aqui no nosso clube, na época que o clube ele era presencial, e depois já tivemos outras oportunidades de também discutir essa obra nesse modelo virtual. Eu lembro que a primeira vez que eu li, ainda na época que era presencial, talvez ali em 2015, eu fiquei muito impressionado com essa ideia do juiz penitente. Essa ideia de alguém que, de certo modo, declara os seus defeitos, declara as suas vaidades, declara as suas hipocrisias, e com isso, essa pessoa ela se coloca numa certa posição de imunidade, né? Então, pelo menos a primeira leitura que eu fiz, eu tive essa impressão muito forte de que aquele narrador, né, o Clamence, que ele criou uma estratégia de se permanecer imune de possíveis acusações. E uma forma de se permanecer imune de possíveis acusações é você, já de antemão, se declarar como uma pessoa suspeita, como uma pessoa que tem certos defeitos, certas hipocrisias. E isso, gente, em 2015. Em 2015, pairava, assim, né, sobre a nossa sociedade. As redes sociais já estavam mais fortes, já estavam mais presentes, e até hoje isso é muito, muito comum, mas na época era mais forte ainda, essa coisa do moralismo, esse ambiente, sabe, de patrulha, né? As pessoas usavam essa expressão, patrulha, de uma vigilância moral. E na primeira leitura que eu tive essa impressão que o Clamence, ele era essa figura que fazia parte de uma certa patrulha. Ele vivia uma vida de exibicionismo moral, mas isso era uma forma dele se manter imune à crítica, né? Imune a qualquer tipo de, enfim, de questionamento, né? Uma forma de se manter imune ao questionamento seria você, no primeiro momento aí, no caso do Clamence, se colocar como essa pessoa ilibada, né? Essa pessoa de uma moralidade superior. E em algum momento ele percebe que uma estratégia melhor
do que se apresentar como uma pessoa ilibada, é se apresentar como uma pessoa que tem defeitos como qualquer um. Digamos assim, é uma outra maneira de você contornar, né, a falha moral, é generalizá-la, é democratizá-la, né? Todos somos hipócritas, então a minha hipocrisia, eu reconheço que eu sou hipócrita, mas sou tão hipócrita quanto todos os outros. Eu reconheço que sou egoísta, mas sou tão egoísta quanto todos os outros. Então, ele faz essa estratégia, e essa estratégia eu fiquei impressionado. Assim, na primeira vez que eu li, foi isso que me pegou. E, claro, nessa vez mais recente, outras coisas me pegaram, inclusive eu elaborei o questionário mais explorando essas outras coisas, né? Então, eu já comecei aqui dizendo as minhas impressões gerais da obra, como é que foi essa experiência de leitura para mim, e queria que vocês também dissessem como é que foi essa leitura para vocês. Alguém gostaria de começar a dizer suas impressões? Gleison, seja bem-vindo. Boa noite para você. Fidelis, levantou a mão. O Antônio. Antônio, pode falar. Boa noite a todos e a todas. Essa leitura para mim foi bastante interessante, sabe, bem desafiadora. Inicialmente eu vi um texto pequeno, falei assim, vou ler rápido e tal, né? Vai ser bem tranquilo, mas a partir do momento que eu comecei a ler, é a primeira vez que eu leio Camus, a primeira obra, embora eu já tenha estudado um pouco sobre ele, né? Em algumas videoaulas e tal, saber um pouco sobre a teoria dele, mas em termos de obra, foi a primeira vez que eu leio uma obra dele. Então, assim, foi um texto que eu percebi que já nas primeiras páginas não era possível ler de forma, assim, corrente. Eu várias vezes tive que me pegar relendo certa página. Foi um dos livros que eu mais marquei. E isso também me deixou muito impressionado, porque são muitas questões que ele coloca, né, em poucas páginas, muitas questões assim para se refletir. E assim, uma das questões que me chamou muita atenção e que eu fiquei tentando refletir e ainda também não consegui ainda entender completamente, e acredito que o grupo vai me ajudar nisso, é que foi essa divisão, né, esse ponto divisor de reflexão da vida dele, que foi o suicídio, né, a assistir ao suicídio de uma pessoa. Sendo que ele mesmo fala na teoria dele, né, que a única questão filosófica é o suicídio, né, e que é a partir dessa questão filosófica que a pessoa se revolta. E é através dessa revolta, né, que ele coloca como o absurdo, que é uma questão de o absurdo da vida, que a vida em si não te dá nada, ela não te dá suporte de nada, né? Você precisa dar sentido à sua vida. E é nesse ponto que ele coloca, né, nesse divisor dessa obra, que ele muda totalmente, né, a perspectiva de vida dele, de visão sobre ele, porque até então ele é um bom vivão, o bom político, né? A política da boa vizinhança, o cara que vive vida bem, que se enxerga muito bem perante as outras pessoas, e que as pessoas dependem dele para tudo, ele se enxerga assim. E após assistir esse suicídio, ele muda totalmente a visão dele, ele se coloca em situação horizontal e coloca, às vezes, até numa situação abaixo das pessoas, né? Em alguns momentos. Então, isso eu achei muito interessante, essa perspectiva para mim, né? E foram essas reflexões, assim, iniciais do livro. Mas eu marquei muita coisa nesse livro. Mas é isso que eu queria deixar de início para não falar muita coisa, deixar os outros participarem também. Muito obrigado, Antônio, pela sua colaboração, pelas suas impressões. Passo agora para o Fidelis, que levantou a mão, e os outros já vão levantando a mão para
falar na sequência. Olá, boa noite a todos. É um prazer voltar aqui para a reunião do grupo, gosto muito desse grupo, né? Enfim, eu já consegui ler aqui obras maravilhosas, essa é mais uma delas, né? Com relação a Camus, essa é a minha segunda experiência. Eu já li A Peste, e foi um livro, assim, coincidentemente, um pouco antes da pandemia, né? Então, durante a pandemia, eu ficava lembrando do efeito que o livro me fez na época, que é como se você entrasse num túnel, é tão realista o texto dele, tem alguns paralelos para fazer com relação a esse, é tão realista que você se sente ali como se você estivesse naquela comunidade, passando por aquela experiência, né? E como começa a dar aqueles sinais de alguma melhora, né? E eu tive na prática isso, né? Então, a literatura me antecipou uma coisa que eu participei na prática. E aí, quando o Marcelo indicou esse livro, eu falei, não, tenho que ter essa segunda experiência com o Camus. E, na realidade, eu achei assim, genial o livro, né, como o Antônio também já tinha começado a falar aí, é um livro curto, mas é um livro que tem muitas reflexões, você não passa rápido por ele, tanto é que eu tinha uma perspectiva de leitura e foi chegando próximo e eu não tinha concluído porque eu não queria passar só para concluir, eu queria entender o que eu estava lendo, né? E eu achei, ao longo do texto, você vai vendo, né? E eu queria entender, porque o conceito que ele tem ali do juiz penitente, que o Marcelo também explicou no início, eu concordo plenamente, a ideia assim, ele não esclareceu no início, ele vai dando nuances e, basicamente, só no final é que ele vai fazer essa definição, né? E esse personagem que vai acompanhando todas as questões que ele conta e confessa, né? Até as impropriedades, né? Esse comportamento assim meio bem autocentrado da pessoa, né? E a gente passa a refletir como é que a gente seria naquele momento, e provoca o efeito que ele quis provocar no personagem. Isso que eu achei interessante, pelo menos para mim, né? A ideia dele de ser juiz penitente, ele está confessando os pecados dele, mas, ao confessar, ele está apontando que os demais também podem estar sujeitos àquelas questões todas. Os demais seriam o ouvinte dele, né? E seriam os leitores do livro, né? Essa foi a interpretação que eu tive da proposta que eu achei do livro muito, muito interessante isso, né? Porque você faz reflexões sobre a sua vida. Todos os pontos ali que tem, a questão da vaidade constante dessa pessoa, a questão da religiosidade, como ele vê a religiosidade e como ele vê as pessoas como objetos, né, para servi-lo. Eu me lembro de um trechozinho que ele fala sobre uma moça que trabalhava para ele e tinha dias que ela estava melancólica. E aquilo para ele era terrível, porque ele queria que a pessoa trabalhasse sorrindo, né? Então, você vê assim, o personagem, né, muito autocentrado, né? E quantas vezes, às vezes, a gente também não se incomoda, embora, não, eu sou gente boa, né? Mas tem coisas ali, né, que você vê assim, no limite. Então, esse livro serviu um pouco para isso, né, para observar e analisar esse comportamento humano. O livro é, além de tudo, uma análise do comportamento humano, né? Uma pessoa que foi de um ponto ao outro, né? E tem um divisor de águas para ele ter essa proposta de trabalhar como juiz penitente, eu já estou terminando, exatamente a partir do momento do suicídio, né? O suicídio daquela moça no Rio, e ele vai dando sinais depois de que aquilo ali o incomodou de alguma forma, né? E ele confessa essa culpa dele, essa sensação, porque, aliás, antes do evento ele já fala, né, da escolha que a pessoa pode fazer de pular no rio para salvar o outro, né, e tal, ter que fazer isso. Então, a partir daquele momento que foi muito forte, eu acredito, né, e eu tive também, infelizmente, uma experiência com relação a isso, não dependesse de mim, eu já tinha trocentas pessoas na minha frente, e, infelizmente, eu estava no lugar e pude presenciar também, né, revi esse momento da minha infância, né,
Enfim, então, o livro eu achei magistral, né? Mais uma vez, eu quero ter a experiência do estrangeiro também, mas agradeço a oportunidade de passar a palavra. Muito obrigado, Fidelis, muito obrigado. Gente, mais alguém gostaria de dizer suas impressões? Eu estava aqui lembrando de uma frase importante para mim, que diz mais ou menos o seguinte, né? E eu acho que essa frase, ela vale para... Eu já comentei alguns textos do Dostoiévski com vocês, dessas figuras que, digamos assim, que vendem a ideia de que são humanistas e que, portanto, elas amam a humanidade em geral, né? Então, elas falam pelo bem como um bem geral, falam pela humanidade no sentido sempre muito universal da coisa, né? E tanto Dostoiévski quanto Camus, eles levantam suspeitas a esse discurso. E eles levantam suspeitas por quê? Porque eu acho que tem uma frase que eu acho que é significativa, pelo menos para mim, que diz assim: amar a humanidade em geral é muito fácil. É muito fácil amar no abstrato. Sabe o que é difícil? Difícil é amar o próximo no sentido de uma pessoa concreta diante de você. Porque a pessoa concreta diante de você pensa diferente, tem ideias diferentes, tem comportamentos que nem sempre você aprova, tem questionamentos em relação à tua própria maneira de se comportar e de agir, tem dúvidas sobre as tuas intenções. É muito fácil amar o próximo como uma coisa abstrata. Amar o próximo não, amar a humanidade como uma coisa abstrata, em geral. O difícil é amar o próximo, né? Essa pessoa concreta que tem lá as diferenças e os desafios. Então, Clamence, ele é essa figura que, no primeiro momento, ele se coloca nesse pedestal, né, do amante da humanidade em geral, mas que na concretude ele não consegue, né? Na concretude ele sempre ama mais ele próprio, né? Na prática, a humanidade se resume ao próprio ego dele, né? E o outro mesmo, esse outro, ele é a indiferença, ou ele é o inferno, né? Assim, ele é o inferno. E então eu acrescento aí essa ideia, não que vocês concordem com essa ideia, né? Não precisam concordar e eu tenho dúvida se essa ideia é uma boa ideia, mas é uma ideia que me faz pensar, né? É que às vezes amar a humanidade no abstrato não é assim tão difícil, né? E que é muito mais difícil amar uma pessoa concreta, né? Ali diante de você, inclusive a pessoa que te questiona, a pessoa que te levanta suspeitas, a pessoa que te indaga, e essas figuras, essa figura que te apresenta essa alteridade, essa diferença, ela é uma figura que te constrange. E o Clamence, ele queria se colocar acima desse constrangimento que representa a alteridade, né? E como ele se coloca acima desse constrangimento que representa a alteridade? Tentando igualar todo mundo. Somos todos hipócritas, somos todos egoístas, somos todos, sabe, enfim, somos todos, falar por todos. Falar por todos seria uma forma de negar a diferença, porque a diferença é muito difícil, é muito desafiador, é muito constrangedor. Ele quer se colocar para além dessas diferenças, então ele cria essa forma de igualar por baixo. Alguém mais gostaria de dizer suas impressões?
Gente, vocês simpatizaram com o Clemens? Mel, Oi, boa noite, gente. Então, feliz de estar de volta. Eu li bem pouquinho do livro, mas eu acho que, com o que vocês falaram, o que mais me tocou até agora, que eu li, foi a parte que ele fala que a funcionária dele tinha que estar sempre sorrindo. E eu acho que, por conta da minha profissão, assim, me chamou muito a atenção, porque eu sou cozinheira, e aí eu me cobro muito de estar entregando, assim, né? E estar bem, servindo. Mas a todo momento eu lia e relia a página, assim, e dizia, não é possível, não é possível. Eu me senti sentada numa poltrona de avião, assim, com uma pessoa muito chata do meu lado. E aí, isso que tu falou, Marcelo, de o tempo, assim, a sensação que eu tive, assim, é que tudo que ele tocava era bonito. E o que ele não, que não chegava para ele, no mundo não prestava, assim. E aí eu lia e dizia, não é possível, não é possível, e repetia, e aí rabiscava de novo para ver se na outra página eu ia ver alguma coisa diferente, e não, daí eu decidi parar um pouquinho e disse, não, eu vou esperar o encontro e ver se eu consigo ter mais empatia, assim, porque eu estava me sentindo muito numa poltrona de avião, assim, eu não posso sair daqui, eu não posso sair daqui, sabe? E eu vou ter que fazer a viagem inteira com esse passageiro chato do meu lado, contando só as glórias dele, assim. E aí não foi até agora está sendo uma leitura bem desafiadora, assim, bem. Eu acho que eu não tive contato ainda, não conhecia, né, essa obra, nem o autor, mas tá me gerando muitas perguntas, assim, e tô muito curiosa para conseguir terminar essa leitura. obrigado, Mel. Ele é muito é, ele é muito egocentrado, né? E assim, é incômodo, é como se fosse mesmo um colega de poltrona, né, ali, poltrona de avião, que fica falando de si o tempo todo. E, inclusive, a gente vai fazer essa discussão, porque o interlocutor do Clamance nunca fala, né? Ele fala pelo interlocutor, então, na verdade, é um monólogo. Então, assim, é possível que uma conversa seja ao mesmo tempo um monólogo? Bem, temos aqui um exemplo, né? Marcelo, posso falar? Joselane, pode, você agora, Joselane. Pronto, boa noite. Realmente, assim, né, como o Fidelis falou, e o Antônio, né, é um livro que requer muita reflexão. Então, assim, como eu comecei a ler hoje, né, então, assim, embora que eu li, eu não me sinto tão preparada para tantas reflexões que o livro traz, mas algo, assim, que me chamou muita atenção inicialmente, essa necessidade dele falar, né, que era um advogado de sucesso, admirado, inclusive por seus clientes, e que por ele defender as causas, né, e, inclusive ele associava as causas que ele defendia às mulheres e órfãos, então, assim, ele gostava de ser visto como o defensor dos fracos, dos inocentes, que queria a justiça, e algo assim que me chamou a atenção nessa visão dele, essa necessidade de autoafirmação, né, que às vezes, talvez, você está pensando, será que a gente faz, o que a gente faz, né, o que eu faço, digo assim, é porque eu faço, por fazer, ou por necessidade de autoafirmar? Então, traz essa reflexão para mim, né? E também essa questão do prazer, da necessidade de ser admirado, que isso a gente vê comumente, né? Às vezes, ou nas pessoas, por assumirem alguns cargos, por a necessidade não só do compromisso, né, com o que está fazendo, mas com a necessidade
de autoafirmação. Então, isso, assim, me trouxe a muita reflexão nesse momento. A questão também dele se sentir, assim, embora que teve a questão do suicídio, né, e a omissão dele, então ele ficou, né, a questão da dualidade, né, de defesa, o incômodo que trouxe aquilo na questão da consciência, né, do que ele poderia ter feito e do que ele não fez, né, o que faz, eu acho que a partir disso ele, de certa forma, o juiz penitente, né, que ele era o acusado, ele culpado, mas, assim, ao mesmo tempo ele ficou omisso diante de um fato, né, então essa omissão aí traz muito a questão da hipocrisia, né, que é um tema que eu acho que o livro também aborda. É isso, mas eu gostei, eu agradeço aí pela oportunidade de estar lendo assim, esse livro e estar discutindo com vocês. Achei muito pertinente, acho, né? Estou achando muito pertinente a discussão, que realmente confirma algo que eu trouxe à reflexão. E é isso. Obrigado, Joselane. Eu estava, Joselane falando, eu fiquei pensando, né? Tem uma questão que eu coloquei lá no questionário do Instagram, que diz assim, né? O Clamance sugere que o motor das suas boas ações não era a compaixão pelo outro, mas o prazer narcísico de se sentir certo, de se sentir superior, né? Se o resultado da... Aí a pergunta é, se o resultado da ação é bom, ele defendia pobres e órfãos. Importa realmente que a motivação fosse o amor próprio? Queria saber de vocês, né? Quer dizer, ele, no fundo, ele amava só a si mesmo, certo? No fundo, a motivação dele era que ele tivesse visibilidade, que ele fosse reconhecido, fosse glorificado, fosse distinto socialmente pelas suas boas ações. Então, a finalidade íntima dele era essa. Mas o resultado era que ele buscava, de fato, ajudar os pobres e os órfãos. Então, assim, se o resultado, né, da ação é bom, ele ajudava pobres e órfãos, importa a motivação, importa as intenções, né? Quem somos nós para julgar o coração dele, no caso, né? As pessoas avaliam o que elas veem, né? E as pessoas só veem o que ele diz estar no coração dele porque ele diz, né? Ele diz que ele não tinha boas intenções, mas o que importa são as boas intenções ou a ação concreta, efetiva? Qual a opinião de vocês? Bem, ele ajudava órfãos e pobres. Importa que ele fizesse isso apenas porque ele tinha sede de poder, sede por distinção social, um grande amor por si mesmo? Fidelis. Eu acho que o egocentrismo dele falou mais alto, né? Por exemplo, você perguntou aí, você gostou do personagem? Não, não gostaria de conviver com pessoas assim, porque na realidade ela não quer saber nada de você, ela quer se apresentar, né? Um dos pontos que eu, antes de entrar nesse mérito aí, os pontos que me chamou a atenção, ela do interesse dela de ser simpático, de cumprimentar as pessoas, de tratar as pessoas bem, mas para ter um retorno, né? Por exemplo, essa questão da causa, ele fala também muito do réu, né? E ele tem uma boa oratória e usa disso como uma ferramenta de poder para ser respeitado. Isso acontece muito na realidade, né? Muitos advogados, quando dizem, é o advogado tal que está defendendo, então, né, a parte adversa já fica, já, né,
que vem por aí, né? Por causa do uso da oratória, eu estou falando isso nas questões de júri, especificamente, né? Enfim, no geral. Então, eu acho que ele é uma pessoa perigosa. É a questão de ele usar causas nobres, eu acho que isso é uma mera questão para que ele seja, talvez, visto de uma forma positiva. Não tem, e que se isso não tem um fundamento mesmo real, né, eu acho complicado. Ah, atingiu o objetivo? Ok. Aquela pessoa ali que foi beneficiada, ok, mas numa análise de uma pessoa, eu acho isso complicado, assim. Mas é isso. Passa a palavra. Obrigado, Fidelis. Joselane, você também gostaria de responder essa indagação? Desculpa, Marcela, eu não baixei a mão. Eu concordo com o que o Fidelis falou, né? É muito difícil conviver com pessoas dessa natureza, que a gente realmente fica sem saber se o que ela está fazendo é pela causa nobre ou é se é algo por conta do poder, né? Infelizmente, e é algo que a gente vê muito, como você mesmo falou, né? Quando a causa é nobre, quando é ótimo, né? A pessoa está fazendo o bem, está ajudando alguém. Mas o que tem por trás disso é que às vezes espanta, né? Essa necessidade de autopromoção, então assim, é algo assim surreal, sabe? Surreal. E tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta. E eu me espanto também com esse tipo de gente. Também quero distância, viu, Fidelis? Gente, vou passar para o Antônio. Antônio. Refletindo aqui, né, com as palavras aí dos que me antecederam, eu penso o seguinte, tirando assim qualquer aspecto moral, né, eu acho que se a causa é nobre, e aí o Fidelis comentou, não, ela acaba sendo eficiente para a pessoa que é ajudada, vale, ok. E assim, eu não acho que seja errado ele usar de meios de causas nobres para se promover. Eu acharia complicado se ele usasse de meios escusos e assim escondidos para se promover, sabe? Como acontece muito. E como a gente está vendo casos aí atuais, aí até do banco, né? Banco Master e o dono do Banco Master e tal. Para se promover, se promovia politicamente, influenciava e tudo mais. E não havia causas nobres nesse caso. Agora, nesse caso, ele usar, entendeu? Igual, por exemplo, o próprio Padre Júlio, né? Não estou falando mal nem nada, não, tá? Não é questão moral nem nada. Mas o certo tipo de poder que ele tem hoje, a influência que ele desenvolve, é justamente por causa dessas causas nobres que ele pratica. Agora, se ele faz por causa disso ou não, né? Eu não sei dizer porque eu não sou próximo dele, eu não convivo com ele e tal, mas é inegável que o poder dele hoje, que ele tem, né, midiático, a influência que ele tem sobre até questões políticas e sobre as pessoas, vem dessas causas nobres que ele desenvolve. Se ele faz por esse motivo, eu não sei. Eu sei que as instituições religiosas fazem por esse motivo. Pelo menos assim, eu penso isso. Que as questões que as instituições religiosas fazem, escolheram essas causas nobres para desenvolverem poder sobre as pessoas, né? De poder fazer com que as pessoas sentissem, olha, aquele lugar é bom, olha, aquela pessoa é boa, aquela pessoa ajuda pessoas, né? E aí se quer visibilidade fazendo essas atitudes de forma assim a todos o máximo de pessoas assistirem, porque é assim que ela se promove e é assim que as instituições se promovem, né? Então, assim, desta maneira eu não vejo errado, eu não vejo que seja errado.
eu vejo que seria errado se ele usasse de meios escusos, entendeu? Para poder conseguir influência de poder e por aí vai. Se promover como advogado, como vários fazem, né? Usar o sistema, né, que a profissão, de repente, de advogado promove para poder se beneficiar de forma escusa. Mas usar de causa nobre, eu penso que não seria errado, não, sabe? Eu acho que isso até mesmo faz parte do ser humano. Não que seja, faz parte de todos, mas faz parte também do ser humano. E aí que está uma questão muito grande, entendeu? Esse livro incomoda porque ele coloca na mesa essas questões humanas, né? Tanto essas questões humanas, ele coloca na mesa isso. Pronto, passa a palavra. Obrigado, Antônio. O Clamance, que é o nosso narrador, né, que está desenvolvendo um monólogo, e eu estou pegando aqui o fio do que o Fidelis disse, mas conecta também com o que o Antônio disse. Eu acho que o Clamance ele tem uma tese de que a grande angústia da nossa época, uma época de massificação, uma época que, de certo modo, né, iguala toda a gente. Ele diz que a grande angústia da nossa época é você ser invisível, é você ser um anônimo, é você lidar com a sensação de rejeição, de abandono, de esquecimento. E aí, como as pessoas lidam com isso? Aí ele fala que a motivação para o crime é uma motivação por visibilidade, por ser visto. Então, ele pega aqui uma ideia, gente, que acho que a gente até já conversou sobre isso, que é a ideia de uma fama ou glória erostrática, né? Erostrato, ele foi um incendiário, né, que tocou fogo no templo de Ártemis em Éfeso, né? Uma das, né, 7 maravilhas do mundo. Ele foi lá e tocou fogo. Não sei se o número exato eram 7, mas ele tocou fogo. Mas ele tocou fogo para quê? Porque ele queria ser famoso, ser falado. Queria marcar o nome dele na história, fazendo uma coisa boa, ajudando as pessoas, se envolvendo com causas nobres, não, fazendo algo que deixou todo mundo perplexo, de tão brutal, de tão cruel, de tão, sabe, de uma desrazão tão grande. Tá certo? E o que é que o Clamance diz? O Clamance diz que a experiência dele como advogado é a experiência de lidar com criminosos que buscaram fugir do esquecimento cometendo crimes. E ele diz que a coisa mais fácil ele fala que realizar, no caso ali, uma agressão contra uma porteira. Ele usa a porteira ali como exemplo, né? E o advogado nisso tudo, né? O advogado, ele diz que o advogado consegue a mesma visibilidade sem precisar realizar o mal feito. Porque esse advogado que defende esse criminoso, que buscava uma glória erostrática, esse advogado, ele partilha dessa glória. Assim como, por exemplo, na nossa época, a mídia, ou mesmo os streams, eles conseguem compartilhar dessa glória. Você vê como as pessoas gostam de assistir série baseada em casos reais de criminosos. As pessoas, sabe, as pessoas se interessam, as pessoas querem. Então, se a gente vive numa época em que a atenção talvez seja uma moeda mais valorosa do que o próprio dinheiro, né? Você tem aí um sistema de incentivo que pode ir tanto para o lado ruim, né?
Você ganha visibilidade porque você fez um mal feito, ou para o lado bom, você ganha visibilidade porque você se vende como uma pessoa que faz o bem, como uma pessoa que defende padrões elevados de moralidade, né? E eu, sinceramente, prefiro que a pessoa busque visibilidade fazendo bem do que fazendo mal, tá certo? E a gente pode investigar de onde é que vem essa ânsia por visibilidade, né? Talvez seja um problema na nossa própria época. E o Clamance, ele diz que partilhava, desfrutava da visibilidade que os criminosos buscavam, né? Buscavam por meio dos seus maus atos. O que é que vocês acham disso, né? O que é que vocês acham dessa ideia de fama aerostática, essa ideia de que a não visibilidade, isso é uma forma de sofrimento, você não ter uma plataforma, né? Tirar de você uma plataforma parece uma forma de te punir. Vocês percebem isso hoje nas redes sociais? Existe também, e também na academia, existe uma cultura da retirada de plataforma, né? A retirada de, olha, você tem que ser cancelado, você não pode dispor dessa plataforma, você não pode dispor dessa visibilidade, né? Nós precisamos fazer algo a respeito disso. Então, nós mesmos já reconhecemos que a visibilidade, que a atenção é também uma forma de recompensar e é também uma forma de punir. Vocês têm alguma opinião sobre isso, se conectando aqui com a nossa discussão? Vocês acham que o Clamance ele defende essa perspectiva? Pode falar, Fidelis. Eu só gostaria de complementar. Na realidade, essas causas nobres, eu acho que são uma questão muito relativa, né? Porque para você hoje lutar a favor ou por causas nobres e continuar lutando para se manter, né, numa projeção, seja essa o teu objetivo, há um liame muito pequeno que diz respeito à ética dessa pessoa, né? Ela pode hoje lutar por uma causa nobre porque aquilo faz bem. E ali na frente pode cruzar uma que não seja tão nobre, mas vai dar visibilidade. Então, isso para ele vai fazer mínima diferença, porque é uma questão de ética entre uma e outra. Então, eu acho que isso é uma questão. Para mim, o livro faz uma reflexão pessoal, em vez de a gente jogar para o outro, é a ideia de jogar para nos julgarmos, não julgar terceiros, né? A ideia quem é o interlocutor dele, seja aquele personagem, ou sejamos os leitores, né? Então, eu acho essa uma questão, é o que eu queria complementar. E, se eu não me engano, ele não faz somente essas causas novas, ele faz muito uma defesa daquele que é condenado. Eu tentei procurar aqui, mas não consegui, que ele fala que, quando ele vai defender um réu, ele quer fazer com que aquele réu se sinta inocente, porque se ele já entra na palavra réu como o suspeito, como uma situação e numa condição pejorativa. Subentende-se que o outro lado seria o lado inocente, né? E ele vem combatendo um pouquinho dessa questão ali, né? Que ele leva, então, a entender que tem que convencer o réu de que ele é inocente para que aquilo ele tenha um resultado final. Então, eu achei isso aí meio preocupante, assim. Talvez seja a função dele, de usar a sua argumentação para mostrar... E aí, será que... Eu acho perigoso isso. Eu acho uma questão perigosa, né? Que é uma questão... não se restringe... Não está falando sobre justiça, está falando sobre debate, está falando sobre... eu vou mostrar a inocência do cara a qualquer custa. Então, acho isso meio perigoso, né? Mas, de qualquer maneira, eu repito, acho que a ideia do filme, do livro, é exatamente a gente fazer uma autorreflexão, né? Sobre a nossa perspectiva sobre as coisas da vida. É isso. Obrigado, Fidelis, pelos comentários.
Então, na questão anterior, eu coloquei aquela citação, né? Eu, né? Isso resumiu a minha vida, né? O Clamance dizendo, né? Então, mesmo a dedicação dele por causas nobres eram, no fundo, meios para um objetivo que era do poder, né? E agora eu peguei o seguinte trecho: substituímos o diálogo pelo comunicado, né? A força substituiu a razão na nossa sociedade. Clamance sugere que a liberdade é uma corrida solitária e extenuante. Esse cansaço justifica a nossa busca por novos senhores e a servidão voluntária. Gente, eu acho que essa parte é a parte mais que gera mais ânsia, né? Nos leitores, né? Essa parte em que ele, de certo modo, ele defende a servidão, porque ele sustenta que a liberdade é um peso maior do que a própria servidão. Não tem isso, né? Um pouco, ele defende essa coisa da servidão, ele fala coisas terríveis, né? Ele cita, um senhor que tratava os servos da seguinte maneira: ele punia o servo, independente do servo fazer o que ele solicitou, não. Quer dizer, ele apenas desfrutava do próprio ato de mandar, de exercer o poder. Entendeu? Não tem essa parte me pareceu uma parte terrível. Também tem essa parte até que a Melise comentou, né? Que ele não queria só ser servido, mas ele queria, né, que a pessoa viesse com um sorriso no rosto, uma coisa assim, né? Então, assim, tem vários trechos da obra que meio que reforça essa ideia de que ele defende a servidão. Ele chega, gente, a dizer que os desfavorecidos, os vulneráveis, eles representam um certo constrangimento, né, para as pessoas de bem, para as pessoas bem-sucedidas, né? Não sei o que vocês acharam desse trecho, vamos ver aqui se eu encontro. O Clamance via a caridade como uma opressão, ou seja, não é o vulnerável, não é o pobre que é o oprimido, as pessoas de bem, as pessoas bem-sucedidas, as pessoas que, de certo modo, desempenharam bem dentro dessas regras do jogo, que se sentem coagidas, se sentem constrangidas a terem que ajudar os, por assim dizer, perdedores. Então ele diz isso, né? Quer dizer, o Clamance via a caridade como uma opressão que os necessitados exerciam sobre as pessoas de bem. E com isso ele defende, ele sustenta o direito à indiferença. Então, essa obra ela é um grito pelo direito à indiferença. O que é que vocês acham disso? Assim, né? Nós temos direito à indiferença, os necessitados eles exercem sobre as pessoas de bem um certo constrangimento. Essa é uma das teses controvérsias e constrangedoras que o nosso narrador parece defender. O que é que vocês acham? Vocês acham que ele defende isso ou ele está talvez sendo irônico, sarcástico, ou no fundo ele está criticando, ou não, ele realmente acredita nisso? Eu acho que ele acredita nisso. Ele parece ser o tipo de gente que acredita nisso. O Fidelis disse que também acha que ele acredita nisso sim,
Só para complementar, eu acho que ele acredita, Marcelo, que ele acredita nisso, e só que essa é uma condição que choca, né? Choca porque a gente tem, muitas pessoas, cada um tem uma cabeça diferente da outra, né? Mas é um contexto que choca, né? Você ter o direito de não ter empatia, né? Olha, isso é muito forte. Então, mas de tudo que foi narrado, que ele foi narrando sobre si, eu acho que essa questão de empatia é o você se colocar no lugar do outro, e isso é uma coisa que ele não faz, né? Basicamente não faz. Ele, enfim, ele até quer colocar a pessoa no lugar dele, né? De fazer isso ou aquilo, mas ele se colocar no lugar do outro, acredito que não. Então, é por aí. Não sei, minha interpretação, né? Estava lembrando aqui, vocês conhecem a fábula da cigarra e da formiga? Vocês conhecem? Conta a história de que a formiga sempre estava trabalhando, sacrificando o tempo dela, né, para se resguardar de qualquer imprevisto do futuro, e a cigarra só queria saber de cantar. Quando veio o inverno, né, a formiga, que tinha feito várias provisões, estava resguardada da intempérie, e a cigarra estava passando fome, passando frio, e foi lá bater a porta da formiga. E a formiga veio, em vez de ajudar a cigarra, deu uma liçãozinha de moral na cigarra e achou que, enfim, que isso é a justiça, cada um ter aquilo que é merecido, né? Então, essa fábula, ela é uma fábula muito famosa, gente. La Fontaine, né? E é uma fábula que foi incorporada na economia política, né? Quer dizer, muitos autores da economia política ali do século XVIII e XIX, de certo modo, por exemplo, o John Locke. O John Locke ele explicava a desigualdade da propriedade a partir dessa ideia de que os proprietários de hoje foram herdeiros das pessoas que trabalharam no passado. E os pobres de hoje, que são aqueles que trabalham, seriam os herdeiros daqueles que no passado não tiveram lá muitas precauções. Vocês percebem isso? Então, quer dizer, o nosso Clamans, ele está retratando uma perspectiva que pode ser muito bem a perspectiva de muita gente de bem, que é a perspectiva de que aquilo que ela tem porque foi merecido, e ela teria, sim, o direito à indiferença, né? Que o necessitado que sofre, sofre porque isso é o justo, né? Então, não parece uma perspectiva assim tão estranha, no final das contas, a do Clemens. É uma perspectiva que nos era contada às crianças, em uma fábula como a fábula da cigarra e da formiga, né? E tem um filme chamado Segunda-feira ao Sol, Lunes ao Sol, em que o trabalhador da indústria naval vai fazer um bico, né, de babá, né, de uma criança ali rica, e ele pega esse livro esse livro da cigarra e da formiga para contar para a criança, para fazer a criança dormir, né? E ele fica constrangido com essa história. Ele fala assim, não, peraí, aqui não explica porque uns nascem cigarra e outros nascem formiga. Ele fica, quer dizer, não é uma história inocente, não é uma história para criança, isso aqui tem que ser questionado, entendeu? Ele fica inquieto com isso. Então, essa história é uma história que, de certo modo, defende esse direito à indiferença. Então, o Clamance, ele traz para a gente uma perspectiva que não é uma perspectiva tão incomum quanto poderia parecer. O que é que vocês acham? Acho que alguém tinha levantado a mão, foi o Antônio? Foi eu que levantei a mão, sim.
A questão que eu penso que, de fato, Camus queria, através desse personagem, eu acho que defender essa tese, sim, né? Até mesmo pelo tempo, né, que foi descrita essa obra, publicada essa obra, vinha de períodos totalitários, né? Saindo de períodos totalitários, e não que ele seja não que ele fosse um liberal, mas ele cortou o cordão dele com pensamentos, né, até mesmo comunistas, porque essa ideia do poder político, né, poder forçar a pessoa a fazer aquilo que ela não quer fazer, sabe? Numa situação dentro da questão ética, lógico, né? Por exemplo, ela não tem que ser obrigada a ceder aquilo que é dela a outra pessoa, sabe? Isso tem que vir de uma forma educativa, sabe? De uma forma reflexiva. E não por forma de poder, não de uma forma de mão pesada, sabe? Então, eu acredito que, para o Camus, ele quis defender, por meio de Clemence, essa ideia, sim. Não acho que seja só uma exposição do próprio personagem, não, sabe? Eu acho que ele quis colocar como se fosse o próprio personagem em si, sabe? Ele quis colocar ideias dele ali nesse personagem em si. Mas a sua questão aqui é interessante, né? Que você colocou aqui na questão 3, ela me chama muita atenção, né? Esse cansaço justifica a nossa busca por novos senhores, a servidão voluntária, né? Aí ela me traz uma outra questão, que é o que o Bill Churran traz no livro dele do Sociedade do Cansaço, né? Ele traz justamente essa ideia aí. E aí foi até esse livro que desenvolveu aquela tese do uberismo, né? Você é patrão de si mesmo, você é senhor de si mesmo, e para você conseguir ter certas liberdades, você tem que abrir mão de certas coisas, principalmente do seu tempo. Para você, não basta. E aí você vê. Pessoas, por exemplo, influências mostrando, né, viajando para Maldivas, tendo carro tal, comendo no restaurante tal. Então, assim, vai dando esses padrões para a vida daquele que é trabalhador, de uma classe social mais baixa, esse tipo de padrão, sabe? Então, ela acaba desempenhando uma servidão para que ela tente alcançar aquela liberdade que vai ser muito difícil para ela. Aí fala, né, que todos têm 24 horas. Todos têm 24 horas, mas às vezes 24 horas para um é muito diferente para outro, né? E então, assim, essa questão aí que você trouxe, na questão 3 me trouxe muito essa obra do Bill Churran, A Sociedade do Cansaço, me trouxe muito essa ideia. Mas ela é muito ampla, essa questão do Bill Churran é muito ampla, não dá para debater aqui não, porque dá um encontro inteiro só para falar sobre isso. Eu passo a palavra. Fidelis? Só uma coisinha com relação ao que o Antônio falou com relação ao autor, assim, a opinião dele, né, também, com relação, eu acho que ele está descolado do personagem. Pela história de vida do escritor, eu acho que a intenção dele era de crítica, e não propriamente de defesa. Assim, só porque vem de uma família operária, é a origem dele, né? Depois ele cresceu, né, enfim, como intelectual, até chegar no Prêmio Nobel, né, de literatura. Mas inclusive, ele fazia, chegou a um ponto, ele participou, aqui tem o próprio livro, né, está escrito aqui que ele filiou-se na França ao Partido Comunista, né, e em 1940 ao movimento de resistência contra a ocupação alemã.
Então, só afirmando, tem outras informações ali. Ele foi crítico de ambos os regimes, né? Ele tinha um pensamento muito interessante. Eu não conheço ele profundamente, mas antes do livro, dei uma olhadinha rápida, aí só me chamou a atenção, mas assim, não é uma questão contrária, é só uma interpretação também com relação a isso. Não, Ok? então, Fidelis, só complementando, também assim, não, eu acho muito interessante, mas é que a partir de um certo ponto, embora ele tenha se envolvido com o Partido Comunista, Uhum. né, e ele tenha saído dessa, porque também ele tenha saído dessa questão do totalitarismo e tal, mas em certo ponto da sua vida ele rompe com o Partido Comunista. Parcialmente. Não que ele saia totalmente. Não, agora eu vou Não, ser um capitalista liberal. Não, não, não é isso. não, Não é isso, absolutamente tá? não entrou, né? Não é isso que eu quis dizer. Não, 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 não. Então, Longe disso, tá? Mas assim, eu acredito que essa ideia de liberdade e a questão de o direito à indiferença, essa é uma ideia totalmente liberal. Essa é uma ideia totalmente liberal, de direito à indiferença, é ok. totalmente liberal. Você não vê isso, né? Certo, eu só estou querendo descolar o Não, personagem sim, do sim, escritor. sim. Eu acho que Entendi. ele, escritor, não falaria isso do pensamento dele, entende? Eu acredito que você tá certo em relação ao que eu falei mesmo. Eu Não, também isso penso isso. não, no Mas restante, eu acho que a sua posição foi mais acertada que a minha. nada, não tem isso Eu, não. São só, eu agora Tá dando refletindo, eco. eu acho que a sua postura foi mais acertada que a minha. Eu reconheço isso, entendeu? Nesse sentido. Eu valeu, obrigado, reconheço isso. está tranquilo. Falou. Assim, numa boa, falando numa boa, entendeu? Cadê o Marcelo? Abandonou a gente? Não, não abandonei. De fato, fidelizar a essa hipótese de que essa obra, esse texto, A Queda, o Clamence, ele representaria uma certa elite parisiense, uma certa elite intelectual parisiense, né, a qual o Camus ele via, né, de maneira bem problemática, né? Inclusive dizem que algumas pessoas desse círculo existencialista, como o próprio Sartre, seria um dos alvos dessa crítica. Então, a gente pode levantar esse questionamento, não que nós, daqui da nossa discussão, a gente crave, a gente não é capaz de cravar, né, que o Clamence digamos assim, uma forma que o Camus tem de ridicularizar, né, o Sartre e companhia. Nós não podemos dizer isso de maneira categórica, mas podemos dizer isso de maneira hipotética. É uma possibilidade. É uma possibilidade que o Clamence aqui seja uma forma de crítica a uma certa elite parisiense. E sobre esse problema, sobre esse questionamento, se o Camus ele era ou não um liberal, né? Afinal, ele fez parte do Partido Comunista. Eu estava vendo aqui uma obra do José Guilherme Merchior. A obra do José Guilherme Merchior chama Liberalismo Antigo e Moderno. A parte 5 dessa obra, um dos tópicos dessa parte 5, ele fala sobre alguns liberais do pós-guerra, e ele inclui o Camus próximo ao George Orwell, né? E aí, claro que eu não sei exatamente por que é que ele faz isso, por que é que ele considera o Camus um liberal, né? Mas a gente tem que entender que a forma como nós, brasileiros,
os brasileiros costumam associar o liberalismo à ideia da liberdade econômica, né? Então, a gente acha que o liberal ele defende apenas esse princípio econômico em primeiro lugar. Mas o que o Melchior fala é que não existe o liberalismo, mas sim o liberalismos, no plural, né? Então, existe, inclusive, um liberalismo social, existe, inclusive, um social liberalismo, né? Existe um conservadorismo liberal e existe um liberalismo conservador. Então, ele fala de vários tipos de pessoas que estão dentro desse espectro, mas que elas pensam de maneira muito diferente, elas têm, sabe, posições sobre várias questões que são muito distintas, né? E, claro que, como eu falei, eu não sei exatamente ao certo porque que ele coloca aqui, ó, o Orwell, George Orwell, o Albert Camus e o Berlim, né? O Berlim é o que? Isaac Berlim. Ele coloca esses três como os liberais, os moralistas liberais do pós-guerra. Os moralistas liberais do pós-guerra. O que é que isso quer dizer, né? O que é que quer dizer para cada um desses autores, né? O que é que isso quer dizer? Enfim, mas também isso aí é uma outra discussão, não sei se realmente nos interessa aqui. Fidelis. Não, só uma questão, essa questão de liberalismo em parte, né? Dentro do que a gente está discutindo aqui, ele era defensor de quê? Da liberdade individual, da limitação do poder do Estado, etc. e tal, mas ele não fazia apologias ao capitalismo sem freio. É isso aí. Então, esse estado econômico é o que eu acho meio complicado encaixá-lo aí. Mas isso realmente não é questão do livro. Eu só acho que essa questão do livro estaria na questão, porque ele faz uma defesa na questão de justiça social, proteção dos mais vulneráveis, de pessoa dele, né? Uhum. É só isso, quer dizer, então ele não era plenamente, ele era um intelectual que tinha suas próprias convicções e não se encaixava apenas numa única gaveta, né? Justamente, tem um texto que eu li que coloca ele mais como um humanista do que um liberal, quando ele se rompe em partes com o comunismo, né? E a liberdade, o liberalismo dele está justamente nessa questão, nos direitos individuais, né? Direito de pensar, de agir, essas liberdades individuais, né? De professar o seu pensamento filosófico, religioso e por aí vai. Né? Então, aí ele coloca essa questão, esse direito à indiferença, né? Que é uma questão, é um liberalismo individual, é um direito individual de ter esse direito à indiferença. Eu não ter que me importar com o pobre que está na rua e eu ser obrigado por um poder político ou um poder religioso a dar o pão para aquela pessoa. Mas entendeu? isso se confronta com o entendimento sobre justiça social, né? Essa que é Não, sim. Mas aí, assim, eu estou falando só sobre a questão, assim, de direito individual, né? Só do direito individual. Ele defendendo certos direitos individuais. Mas ele também não se furta a direitos sociais, não. Ele também, você vê que nessa segunda parte do livro, ele coloca muito essa questão, né, dos direitos sociais, né, das pessoas, né, dos perdidos, e por aí vai. Ele coloca muito essa questão, hein? O Melchior, ele destaca, por acaso, aqui uma frase do Camus em A Queda. Ele diz assim, nenhum homem é um hipócrita em seus prazeres. Vocês leram essa frase aí nessa obra? Nenhum homem é um hipócrita em seus prazeres. Escreveu Camus em seu último e póstumo romance, A Queda, de 1956. O que quer dizer isso? Nenhum homem é um hipócrita em seus prazeres.
Muito boa essa frase. Quer dizer, nós podemos ser hipócritas em muitas coisas. Por exemplo, podemos ser hipócritas nos nossos discursos. Nós podemos dizer certas coisas, mas praticar outras. Nós podemos fazer certas coisas, mas trazer no nosso coração uma outra coisa. Mas como poderíamos ser hipócritas nos nossos prazeres? Aquilo, sabe, que nos provoca o gozo, né, nesse sentido aí, né, que talvez esteja falando nesse sentido, né? Aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos possibilita o gozo, nisso nós não conseguimos ser hipócritas. Não que a gente não tente. Talvez a gente até tenta, mas, enfim, nenhum homem é hipócrita nos seus prazeres. Gente, essa questão 5, estamos quase aqui finalizando, estamos encaminhando aqui as últimas questões. Questão 5 é assim, o interlocutor nunca responde, né? Quer dizer, o clamance parece que ele fala, e parece que ele desenvolve um monólogo mesmo, né? E aí, como o clamance usa esse silêncio para projetar suas teses e confirmar ali o seu isolamento, não só a sua solidão, mas o seu isolamento, né, gente? A gente tem essa sensação que o clamance, ele é essa figura isolada, ele é uma mônada, né? Ele parece que não se conecta com nada à volta, nem com ninguém. Ele é quase que incapaz de alteridade. Toda a realidade, a experiência dele, segundo ele próprio, é uma projeção do próprio eu dele, do próprio ego. O ego dele ocupa todo o espaço, né? E isso acaba também se expressando na forma como essa história ela é contada, né? Ela é contada dando a ele essa centralidade, né? Dando ao ego dele essa centralidade. Vocês têm algum comentário sobre isso quando vocês estavam lendo? Melise disse, né, que, olha, eu estou me sentindo lendo ou conversando com um cara que só fala dele mesmo, né? O cara do avião que autocentrado. Vocês tiveram essa sensação também desse egocentrismo? Como é que foi essa leitura? Na própria maneira dele desenvolver o texto, vocês sentiram algum incômodo nessa forma? A questão seguinte é assim, a confissão das minhas culpas me permite recomeçar, né? O clamance sempre desejou se colocar acima de qualquer julgamento, né? Acima de qualquer questionamento. E por muito tempo ele achou que a maneira de se colocar acima de qualquer questionamento era justamente ser essa figura distinta, com a reputação ilibada, né? Promotor de causas nobres, né? Um advogado de renome. E depois do evento da queda na ponte, ele passou a ouvir sempre um riso zombeteiro, né? Em relação aos seus discursos, às suas ações. Ele sempre ouvia esse riso. E aquilo o incomodava, né? Ele, de certo modo, ele foi se dando conta da falsidade de todos os seus gestos e ações. Ele foi se dando conta da hipocrisia de todos os seus discursos e de todas as suas bandeiras, né? Só que ele, como eu posso tentar de novo? Como eu posso me colocar mais uma vez nessa posição de alguém inquestionável? Como eu posso, de alguém que está em uma certa imputabilidade? É essa a palavra, Fidelis? Sujeito inimputável, não é isso? Como ele se coloca? E aí ele cria essa estratégia do juiz penitente. O juiz penitente é essa figura da autocrítica, né? Vocês exercitam a autocrítica, vocês dizem assim, eu vou reconhecer os meus erros, eu vou reconhecer os meus erros. O que é que eu ganho reconhecendo os meus erros?
Muita gente acha que não ganha nada reconhecendo os erros. A gente acha que reconhecer os erros é se colocar numa posição de maior vulnerabilidade, reconhecer os erros é uma forma de, sabe, de se tornar alvo, né, da agressão alheia, do ataque alheio, e ele está defendendo uma outra perspectiva, que talvez a autocrítica não te torna mais vulnerável, a autocrítica te protege. A autocrítica é uma forma de defesa, é uma forma de escudo, é uma forma de, né, de proteção. Vocês concordam com isso? É possível que alguém use da desculpa e da autocrítica como uma forma de proteção, como uma forma de se permitir tudo, como uma forma de exercer uma liberdade quase que ilimitada? O que é que vocês acham dessa estratégia do juiz penitente? Abro para o comentário de vocês. Pode falar, Fidelis. Beleza. Então, essa questão dele confessar as próprias culpas permite recomeçar. Eu acho uma frase forte, isso, né? É como a gente fala muito, pelo menos na psicologia, né? Que conforme a gente fala, a gente está analisando, se olhando por dentro, né? E a gente está externando a coisa, a gente está refletindo sobre aquilo. E, ao refletir, realmente a gente pode se voltar para um recomeço, mas depende muito da leitura que você faz sobre essas confissões, sobre essas culpas, se realmente você vê essas confissões como culpas, como algo que realmente foi errado, né? A autocrítica, eu acho que é fundamental na vida de qualquer um, né? E, na realidade, depende do objetivo que ele estava com aquela autocrítica, de confessar as suas críticas ali. Na realidade, ele tinha um objetivo de, ao se acusar, também julgar os outros, né? Olha, eu sou humano, eu fiz isso, eu penso assim, eu agi dessa forma, e a pessoa que está conversando com ele, automaticamente, se faz aquilo daquela forma, também vai estar se julgando naquele formato, né? Então, quer dizer, conforme ele está expondo as fraquezas deles, ele faz com que quem está ouvindo ele reconheça e compartilhe também um pouco dessas contradições, que eu acho que é o que o leitor faz durante a leitura, né? Em cada caso que ele conta, da violência ou não violência, da questão amorosa, que me chamou muita atenção, né? Na realidade, ele não falou num grande amor, né? Quando ele se percebeu traído, que ele deu uma parada. Na realidade, ele usava as mulheres, né? Ele tratava todas bem e como únicas naquele momento, mas enjoava fácil, queria uma coisa diferente para frente. Mas mantinha a de trás, caso ele resolvesse, né? Então, essa história de usar o outro, né, é meio confuso, né? E eu não sei se ele realmente reconhece essas culpas dele. Se esse personagem reconheceria, né? Se ele faz, de fato, uma autocrítica. Se aquilo vai mudá-lo, né? Eu não sei, não consegui extrair isso no texto, assim. Mas eu acho que tem a sua função, né? Eu gostei muito da definição do início, né, do Marcelo colocou com relação ao conceito de juiz penitente, né? Acho que é muito por aí. Quando você aponta para o outro, né, você está meio que, nesse caso, um pouco diferente, né? Porque que está se acusando. Mas normalmente é assim, quando você aponta para o outro, você desvia de si próprio, né? Você mostra o que o outro tem de flagelo do outro, né, ao apresentar aquela situação assim. Aqui é mais específico de reconhecimento. Mas é isso, passo aí, devolvo a palavra, eu passo a palavra. Obrigado, Fidelis. Gente, vamos encaminhar aí a nossa
nosso encerramento com... vocês também podem comentar essa última questão sobre o juiz penitente, sobre essa estratégia de juiz penitente. Quer dizer, eu vou fazer uma penitência como uma forma de me colocar numa posição em que eu posso julgar e, ao mesmo tempo, em que eu posso me colocar acima de certos questionamentos. Vocês tiraram dessa leitura o quê? Quer dizer, a partir dessa leitura, ou a partir também da nossa discussão, queria finalizar só com isso hoje, que você dissesse de maneira resumida que você tirou dessa nossa experiência de leitura e discussão. O que é que você tirou? Né? O que é que mudou? Depois você entrou aqui por volta das 7 horas e você está agora aqui por volta das 8h30. O que é que veio para você? Né? O que é que você pode compartilhar com a gente de maneira resumida, por favor? Primeiro que levantou a mão foi o Antônio. Então, foi muito bom porque o início do encontro, né, eu falei justamente sobre não ter compreendido muito bem a questão esse divisor de águas no livro, na vida do Clemence, né, em que ele passa a mudar totalmente de postura e reflexão. E aí começa essas reflexões na vida dele, sobre a postura dele, sobre as atitudes dele e tal, e em relação ao suicídio, né? Em relação ao suicídio. Então, assim, as participações, né, das pessoas aqui me ajudou, e principalmente nessa questão, né, nessa questão 6, me fez ter uma certa ideia de que foi justamente isso. Foi o fato dele, antes, né, do suicídio, ele se sentia totalmente autossuficiente, totalmente ali onipotente, ele se sentia totalmente narcisista, as pessoas dependiam totalmente dele, ele era um cara acima do bem e do mal, só que, na verdade, ele não foi, ele, né, se achava isso, as pessoas dependiam dele, precisavam dele, e ele era essa mão, ele era essa voz, ele era a chave da liberdade para muita gente, e por aí vai. Ele era mão de ajuda e tudo. Só que, nesse momento do suicídio, ele não foi capaz de prestar a atenção necessária, ele não foi a mão necessária, ele não foi a voz necessária, ele não foi a presença necessária. Então, eu acredito que aquilo ali, até então eu não tinha tido esse gap, não, sabe? Então, foi nesse momento agora que eu tive essa ideia, que foi o que mexeu com ele e que fez ele chegar nesse ponto de autorreflexão aí, sabe? Então, esse encontro me ajudou aí é para mim, sabe? Na minha percepção, na minha perspectiva, que foi o que causou todo esse reboliço nele. Mas estou com o Fidelis também nessa questão de que não sei se ele chega no ponto de arrependimento das atitudes dele, mas pelo menos começa a se colocar no espelho. Mas ao mesmo tempo ele coloca uma régua em que ele se iguala a todos. Ele não se coloca abaixo de ninguém, ele se coloca no igual a todos. Aí foi até o próprio Fidelis mesmo falou, e eu achei muito interessante. Essa régua que ele passa é para acusar os outros também, para ele se sentir igual aos outros. Olha, vocês são tão hipócritas, eu sou tão hipócrita quanto vocês, eu não sou pior do que vocês também, né? As coisas que eu fiz não me tornam pior do que vocês, né? Então, assim, isso na minha percepção também, sabe? E então foi isso, foi essa questão, esse encontro colaborou muito, com várias outras questões, lógico, mas principalmente com essa minha falta de percepção na questão do suicídio da mulher, que ele não foi a pessoa necessária para evitar a situação, porque ele não quis. Passa a palavra.
Podem ir falando, Fidelis, podem ir falando na sequência, um ao outro. Obrigado aí, Antônio, pela referência. O encontro foi muito bom, muito positivo, a gente colocar e descobrir coisas novas, né? Obviamente que a gente, tudo acrescenta, né? O que a gente leu, a forma como a gente leu pode ser que tenha uma nuance que você não tenha percebido e que algum colega venha chamar atenção, o que extrapola o texto, né? Que a gente também vem refletir, eu acho isso excelente. Então, eu acho que você ler solitário é uma coisa, né? Você vai ficar ali com as suas convicções, mas quando você compartilha, eu acho que a gente cresce, né? Cresce para melhor. Então, eu acho assim, primeiro porque o livro, Marcelo e pessoal, não é um livro fácil, assim, porque você não é uma leitura rápida, fluida. Opa, peraí, então tantas coisinhas grandes e complexas que está sendo falado ali, então, acho que o forte do livro é isso, as discussões que ele traz, né? Então, o ponto fraco eu não visualizei nada, né? Assim, não sei. Para mim, teve um momento que ela ficou um pouco pesada, o texto, né? Porque eu tinha uma perspectiva. Desculpa, pessoal. Meu Bartô está querendo participar também. Mas é isso. Então, acho que é super válido isso, né? Embora a gente discorde de um ponto ou outro, mas você vê que a gente pode se complementar. A ideia, eu acho que é essa. Agradeço a oportunidade, que venham mais leituras assim desse nível, né? Agora, só um comentário, Marcelo. Não sei se... só uma sugestão, não sei se os colegas pensam isso também, com relação ao tempo de um livro para o outro. Estou achando um pouco apertado, só para refletir, né? Eu não sei, assim, a extensão. O próximo, eu acho que é a Lispector, né? Não sei quantas são, 2 semanas, mas só para você ver, eu não sei, eu estou achando assim um pouco apertado, mas só para, depois não sei qual é a tua proposta para isso, que, se eu não me engano, acho que antes era um por mês, né? Mas como, dependendo do tamanho do texto, você está... Só queria aproveitar esse finalzinho para falar isso, mas aí devolvo a palavra, passo a palavra aí para quem quiser fazer uso. Eu agradeço, um abraço aos colegas aí, eu aguardo aí a... Olá, pessoal. Estão me escutando? Estamos, Gleison, por favor. Ah, obrigado. Assim, achei que a discussão foi muito útil para mim. Eu não participei porque minha internet estava meio ruim, então eu estava com medo de falar e dar algum problema. Mas, no fim, assim, me fez ter muitas reflexões com discussões que eu não tinha tido até então. E, no fim, eu fiquei com essa impressão assim, que esse livro é muito uma examinação na ambiguidade moral do homem moderno na sociedade, das decisões, das ações e do egoísmo, e como isso acaba controlando o seu destino. Então, fiquei mais com isso, e assim, como também se entregar a esse egoísmo acaba controlando o seu destino, que é o que eu acho que, pelo menos em parte, aconteceu com o protagonista. Obrigado, Gleison. Mais alguém gostaria de dizer suas impressões? Suas, não impressões, né? Como é que eu chamei? O seu feedback aí, né? Como é que foi essa noite para você? Mel. Gente, só para agradecer, eu aprendo muito, muito, muito com vocês. Eu não cheguei ainda na parte do ponto de virada que o Antônio mencionou muito bem, e aí agora estou muito curiosa. Quando eu vi o Fidelis falando no grupo que esse livro era um livro difícil, eu disse, meu Deus, o que será de mim? Se ele está achando difícil, pobre de mim. Mas me deu muito mais, depois do encontro de hoje, estou com gás agora para continuar a leitura e vou continuar e vou ser firme, assim, para entender, e acho que isso, assim, muitas questões a todo tempo que eu estava, até a parte que eu li, assim, a parte do que vocês mencionaram do liberalismo, veio muito... Desculpa que minha bateria está acabando.
a questão de que os coaches de hoje em dia partem do princípio, né, da meritocracia, de que todo mundo tem as 24 horas que o Antônio mencionou, e aí isso me incomodava muito, assim, todo o tempo que eu estava lendo, estava me revirando o estômago, mas aí agora vocês me apresentando os pontos de vista de vocês, eu acho que eu vou conseguir, por outro viés, assim, terminar essa leitura mais tranquila. Obrigada, e boa noite. Obrigado, Mel. Mel, assim, Mel, você é uma apoiadora do nosso clube. Você não tem ideia da gratidão que eu tenho e que acho que esse projeto tem, né? Ter você, então, ter você aqui para a gente é muito bom, significa muito, né? Quero agradecer também ao Fidelis, ao Antônio. Não sei se o Gleison foi a primeira vez que veio, mas fiquei feliz de também te ver aqui. E é isso, gente, assim, o que eu quero expressar para vocês é a gratidão por ter tido esse tempo com vocês, em discussão, né? É um tempo bom, e eu só quis desfrutar disso, de fato, sobre a questão da periodicidade do nosso clube, né? Eu acho que a próxima obra é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Nós podemos fazer daqui a 3 semanas, não sei o que é que vocês acham, dar um tempinho maior, né? Próxima semana não vai ter, que é meu aniversário, dia 15. Meu aniversário, aí eu sou tão, assim, viciado nesse clube, que às vezes eu coloco encontros, assim, até em, tivesse o carnaval, fazia o clube, entendeu? Mas eu sou um homem casado, eu tenho uma, né, a família também demanda algumas coisas, então vai que o aniversário não é ao meio-dia e sim à noite, né? Então não dá para fazer algumas coisas. Então, aí, próxima semana não teremos, né, o encontro aí, o próximo seria na semana seguinte, dia 22. É a Hora da Estrela, né? Mas a gente pode ver aí se a gente faz realmente daqui a 2 semanas ou se dá um tempo maior. Uma opção pode ser colocar o conto mesmo da Chimamanda, é um conto curto. Isso. É um conto curto. Só para vocês terem ideia, eu botei o conto da Chimamanda no meu fone de ouvido, fui fazer uma caminhada, né, ali na academia, né? Gente, eu vou caminhar meia hora. O conto dela não deu meia hora ouvindo. E é um conto escrito na segunda, na segunda pessoa. Então é uma coisa diferente, sabe? Escrito na segunda pessoa. Que aí é uma estratégia que ela tem para fazer você sentir, né, a perspectiva dela. Ou você, de certo modo, ficar íntimo dessa perspectiva dela. Então, imagina, Fidelis, ela fala assim, tu que veio da Nigéria, chegou aos Estados Unidos, né? Então ela vai, então assim, tem esse elemento bem interessante, é um conto. Vocês acham que é uma boa colocar a Chimamanda para daqui a 2 semanas e deixar a Clarice, né, para daqui a 4 semanas, no caso? Eu acho ótimo. Só minha opinião, né? Como eu puxei a história aí, eu acho ótimo. Agora, é porque como é um curto, mas eu sugiro você, caso você não queira decidir isso agora, você pensar melhor, ou perguntar naquele grupo específico lá, que tem mais pessoas que vêm mais aqui também. Eu sei que todos que estão aqui vêm, né, com frequência, mas, enfim, mas eu acho essa opção de trocar, acho excelente. É porque o texto da Clarice é um texto que tem umas nuances também. Muito. Então, às vezes Clarice é muito densa, né? Clarice é muito densa. Muito densa, e às vezes você não é uma coisa muito fluida, assim. E se você pudesse botar mais tempo, mas essa solução sua é excelente. Para mim, na minha opinião, está excelente.
E, inclusive, eu acho que, para mim em particular, fica bem interessante se a gente fizesse a cada 3 semanas, assim, que eu também estou com um acúmulo de atividades, etc. Apoio, concordo também. Mas aí eu vou ver e eu comunico lá a turma. Então, eu te agradeço pelo feedback, agradeço todos os outros por também dizerem como fica mais confortável para vocês. Acho que é importante saber como fica mais confortável e mais conveniente para vocês. Se quiserem, me digam lá no privado, ó, para mim fica melhor assim, fica bom assim e tal. Até a questão de horário também. Ah, o domingo de noite é bom. Nós já fizemos aqui no domingo de tarde, já fizemos no domingo de noite, já fizemos no sábado de tarde, no sábado de noite, né? Então, a gente tem uma certa flexibilidade, né? Eu estou tendendo mais aqui para o domingo de noite, porque acho que a minha esposa não gostava muito quando era sábado de noite. Enfim, no, a não ser que fosse a cada 3 semanas, né? Mas, assim, ocupar todos os sábados é complicado. Gente, é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito feliz de reencontrá-los. Eu acho que já tinha bem umas 4 semanas que isso não acontecia. E feliz 2026, que para alguns eu estou vendo agora, né? E as pessoas dizem que o ano só começa depois de janeiro, então já passamos janeiro e o ano está começando. E até mais. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.